This is Slipknot. Hey, hey! Olá, marinheiros, como vão? Espero que muito bem, na verdade. E antes de começar, só um aviso rapidinho. É que esse vídeo, na verdade, fazia parte de outro vídeo. O vídeo que eu ia lançar essa semana, que chama Bandas que São / Foram Odiadas. E o Slipknot, banda do tema do vídeo de hoje, tava nesse bololô aí. Mas de acordo com o que eu fui escrevendo no roteiro, foi levantado tanto material sobre os caras e tanta coisa interessante, que nada mais justo que fazer um vídeo exclusivo pros caras. Até porque são uma das bandas mais reconhecidas e expoentes aí do rock e heavy metal dos últimos anos. Então, vamos nessa! Primeiramente, só deixar claro que o intuito não é zerar o tema Slipknot. Não é fazer a biografia inteira da banda de cabo a rabo. Até porque isso daria um vídeo de 2 horas, mais ou menos, imagino eu. Então aqui a gente vai dar aquela pincelada básica na carreira, discografia dos caras e descobrir por que eles eram / são tão odiados ou por que eles são tão amados e idolatrados. Então, bora! Como já é sabido de muitos, o Slipknot teve seu embrião ali, seus primeiros passos no estado de Iowa, uma cidade que chama Des Moines. E caso você não saiba, não tem nada em Iowa. Exatamente, é um estado industrial que não tem nada pra fazer, assim como era Seattle, assim como é Seattle na verdade. E é uma banda que veio mais ou menos naquela leva no finalzinho dos 90 pro iniciozinho dos 2000, que tinha o Korn, tinha o System of a Down, apesar de o System ser uma banda um pouco mais antiga, mas foi muito puxada nesse bondinho aí. E a base inicial da banda começou lá em 1995 com uma banda que chamava The Pale Ones, onde tinha Shaw Crahan na bateria, Paul Gray no baixo, Anders Kosfin nos vocais e um cara que chamava Don Steelers na guitarra. Ao decorrer do tempo a banda teve outros membros contratados que foram convidados, mas um que vale mega a pena citar aqui é o que assumiu as guitarras, um cara que chama Josh Brainard. A banda manteve essa formação por alguns shows, mas pouco tempo depois uma peça importantíssima se juntaria a eles. É claro, eu tô falando do monstro Joey Jordison. Joey, um batera fenomenal. Esse é brabo mesmo. E com essa formação de Pale Ones, foi que a história começou pra valer. E claro, seja Slipknot, seja The Pale Ones, aquele principal chamariz eram, claro, as máscaras. Que foi uma sacada muito bem bolada pelos membros da banda. Que era algo que casava perfeitamente com o estilo. Era uma galera estranha, tocando um estilo de música underground. Com as máscaras deixava a estética mais sombria, mais assustadora. Algo quase teatral, que criava uma ótima atmosfera para os shows ao vivo. E ainda sobre o lance das máscaras, há uma discussão que perdura até os dias de hoje, de quem fez isso primeiro, o Pale Ones ou Slipknot, ou uma banda que chama Mushroom Red. E como eu disse, isso gera discussão até os dias de hoje. Mas, para não ficar em cima do muro, a teoria que mais ou menos faz mais sentido é que o Mushroom Red fez primeiro. Mas isso significa que o Slipknot copiou? Não. Até porque uma boa ideia não é só uma pessoa que tem. E provavelmente alguma pessoa deve ter feito isso bem antes. Como nada se cria, tudo se transforma, bola pra frente. Interessante de notar nesse iniciozinho, esse embrião de banda, como tudo era bem rudimentar. As máscaras eram aquelas compradas em lojinhas que eles achavam. Algumas eram feitas pelos próprios membros e muito provavelmente isso era puramente um artifício para chamar atenção, porque um bando de cara mascarado tocando uma música pesada era um chamariz muito grande. E além disso, era para ficar bem esteticamente, porque a banda vendia uma imagem muito forte já desde aquela época. Apesar das roupas serem um pouco diferentes, se você achar vídeos dessa época, você vai ver que a coisa era bem improvisada, mas já tinha uma ideia ali que tinha um potencial muito grande. E com essa formação, a banda desembolsou cerca de $40 mil do próprio bolso dos membros para gravar uma demo que chama Made Feed Kill Repeat. Só por isso aí já tem que tirar o chapéu pros caras, porque pra quem vive de música sabe que é um negócio caro, é difícil. Pra você correr atrás do sonho tem que investir pesado, tem que largar emprego convencional pra arriscar tudo. E os caras foram lá, botaram a mão no fogo e tentaram pra valer. Essa demo foi gravada em 95, mas só saiu em 96. E falar pra vocês, muito interessante, tá? Flerta com outros estilos, não só o heavy metal, o new metal. Já tem os músicos aqui mostrando as qualidades dele. O Joey Jordison já mostra que é um batera diferenciado.
Paul Gray também bastante muito competente. E sobre o vocal, se você é acostumado com o Slipknot convencional, que todo mundo conhece, você vai estranhar, porque o vocal do Andros Kosfin é completamente diferente do que viria a ser do outro vocalista. Interessante nesse álbum é que muitas músicas gravadas nele voltariam depois com outros arranjos em álbuns posteriores, e a música que abre aqui é uma música que chama Slipknot. Que a essa altura já tinha feito a banda mudar o nome para Slipknot oficialmente. E mais ou menos durante a gravação e o lançamento desse álbum, foi feita uma aquisição muito importante para a banda. Iria entrar um cara que chama Craig Jones. Logo entraria um DJ, sim, fugindo do convencional ali do heavy metal da época, o senhor Sid Wilson. Mas a principal mudança viria a ser no vocal. O Andros Kosfin sairia para dar lugar para Corey Taylor. Corey Taylor é um cara também muito polêmico, divide muitas opiniões até entre os fãs da banda, mas como vocalista foi de fato o cara que deu um plus. Tinha um gutural muito rasgado, muito potente, que combinava perfeitamente com o estilo da banda. E além disso, conseguia usar a voz limpa, um senso melódico, que permitiu explorar novos caminhos, que depois tornaria a marca registrada deles. E com todas as aquisições e mudanças, em 1999, eles iriam lançar seu primeiro álbum de estúdio oficial, que chamava Slipknot. Para começar, mudança importante que aconteceu aqui foi a entrada de Chris Fehn na banda, cara que assumiria as percussões e o vocal de apoio, e que também estava saído durante as gravações desse álbum foi o guitarrista Josh Brainerd, que gravou quase tudo, mas saiu antes do álbum ser lançado. Mesmo assim, foi ele que tocou a maioria das guitarras desse álbum, até aparece na capa. No lugar dele entraria Jim Roots, outro cara importantíssimo que se tornaria um membro fixo a partir dali. O cara que já tinha trabalhado com o Corey Taylor na banda anterior deles, o Stone Sour. Agora sobre o álbum, o que temos de bom nesse álbum? Muita coisa boa. Primeiro, Sick. Música ali após a introzinha, é a primeira música que abre, que já é uma pedrada. Inclusive informação, a frase que gritam no início, Here Comes the Pain, é de um filme que chama Carlitos Way, estrelado por Al Pacino. Outra aqui que é uma das melhores do álbum chama Yellows. E tem o encerramento clássico dos shows, que é Surf and Sing, desculpem a pronúncia. E as mais famosas do álbum, Spit It Out, tem um clipe inclusive que fez muito sucesso. E o Wait and Bleed, que talvez seja a mais amada e conhecida do álbum. Mas pra mim, as grandes trufas do álbum, os grandes acertos, estão nas que não são tão faladas assim. Liberate, essa é um pouco menos, porque às vezes eles tocam ao vivo ainda. Prosthetics, que tem uma percussãozinha ali, muito psicopata no início ali. Test Red e Thor, que essa tem um início muito louco e muito interessante também. E duas um pouco escondidas, mas excelentes, são a No Life e Only One. E o destaque vai, claro, para Joey Jordison. Logo na estreia oficial da banda, o cara já quebra tudo, velocidade, técnica, força, desde novinho já mostrando para que veio. E também posteriormente sairia uma faixa bônus que chama Get This, onde o Corey arregaça nos vocais. Só para não perder a toada, outra coisa muito interessante aconteceu em 2000, onde a banda participou do festival Dynamo, que costumava ter na íntegra no YouTube. Se você pesquisar, talvez você ainda ache, onde ali você pode ver a banda jovem, com vitalidade, entregando tudo no palco. A plateia tá incrível também. Você vê esse vídeo, você tem vontade de estar ali. Hoje em dia não mais, que eu não tenho pique para isso mais, mas é um showzaço. Você vê como a banda, além de ser agressiva em estúdio, se vendia muito bem ao vivo também.
2 aninhos depois, eles lançariam o segundo álbum de estúdio deles, cujo nome é Iowa, álbum que carregava o nome do estado que eles viviam. E eu disse que Wait and Bleed talvez tivesse sido a música mais adorada do álbum anterior, a mais famosa, mais divulgada. Música que tinha sim uma pegada pesada, heavy metal, nu metal, essas coisas, mas era bem melódica e bem comercial. E todo mundo achou que eles iam para esse lado no segundo álbum. Não tão agressiva, mas para vender, mas os caras fizeram justamente o contrário de tudo. Esse álbum é, com certeza, mais agressivo, brutal e pesado da discografia dos caras. Primeira música, fora a intro, já é People We Call Shit, com a bateria pesada, rápida, marcada. Theoretic Eighteen, que é adorada pelos fãs, que fala lá, se você é 555, eu sou 666, coisa do Cramunhão, tudo a ver com o título da música. Tem a música que eu mais gostava do Slipknot, que é Left Behind. Aqui tá todo mundo maravilhoso. Corey com vocal gritado, brutal. O Mike Thompson, pô, grande guitarrista, tá? Trabalho maravilhoso. E o Joey, umas viradas ali com uns detalhes sutis que faz toda a diferença sem perder o peso. Musicaço, tá? E tem uma música aqui que chama My Play, que entrou na trilha sonora do Resident Evil. Obviamente não é o jogo, o filme. O subtítulo é O Hóspede Maldito, vulgo o primeirão. E aqui tem uma música que chama Disaster Piece, que é também uma ótima música. Em 2002, eles lançariam um projeto ao vivo, um DVD, que tinha o nome dessa música, Disaster Piece. Gravado em Londres, é um ótimo registro ao vivo da banda, tá? Muito bem trabalhado o DVD. Você também achava ele no YouTube, mas hoje em dia eu acho que não mais. Aqui as músicas que estão nesse álbum, ao meu ver, são muito boas. Era turnê do Iowa, então algumas músicas que eles tocaram aqui depois foram esquecidas, como Gently e New Abortion, que é uma pena eles não tocarem mais ao vivo, porque essa talvez seja uma das melhores do álbum. Também tinha algumas músicas do primeiro álbum, como Eeyore, eu não sei pronunciar direito, vocês me corrigem aí nos comentários, certo? A versão de Sick é muito boa também. E uma coisa que tem nesse DVD é que o Joey, o baterista, faz um solo na vertical aqui. O Tommy Lee do Motley Crue já tinha feito algo semelhante, até mais extremo, mas aqui no Slipknot apresentou para novas gerações e virou tradição para eles nos shows. Em 2004, viria o disco que seria um divisor de águas na banda, que chamava Volume 3, The Subliminal Verses. Aqui a banda trocou o produtor e veio com uma proposta de música um tiquinho diferente. Apesar da música continuar pesada, tava tudo bem mais acessível, principalmente nos refrãos. E sim, eu sei que é estranho, mas refrãos é correto, apesar de refrões estar coloquialmente certo, mas não pelo dicionário. Enfim. Tanto que nesse álbum já tem 2 maiores sucessos da banda que se tornaram clássicos instantâneos, que é Before I Forget música que tá tendo Guitar Hero 3, inclusive ganharam um Grammy por isso. E destacar aí Joey Jordison e Corey Taylor de máscara e óculos escuro em um lugar fechado, possivelmente à noite. E tem Duality, que é uma música que eles sempre tocam, e tem um clipe muito famoso. Que até os fãs que foram convidados para participar do clipe destruíram uma locação lá que eles alugaram. E o Paul também manda muito bem no baixo aqui. Mas, tirando os medalhões, a música que abre o álbum pra mim é excelente, que chama Prelude 3.0. Vou falar em português mesmo, tá? Uma vibe muito diferente, mas ao meu ver muito boa. The Blitz ou The Blights, The Zites. E tem um show de percussão ali. Muito bacana também.
Three New, Opinion of the People, outras excelentes músicas que um pouquinho esquecidas, mas tem muita qualidade. The Virus of the Life, que é uma coisa totalmente psicopata. E tem outro clássico aqui que é Pulse of Maggots, que também os fãs adoram. E tem as duas, Vermilion, parte 1 e parte 2. A primeira é uma pegada quase metal alternativo, talvez uma das melhores composições da banda. É muito boa também, tá? Mas me perdoem a heresia, fãs de Slipknot, mas pra mim a grande música desse álbum é Vermilion Parte 2, que é aquela que você pode mostrar pra qualquer um, que a maioria esmagadora das pessoas vão gostar. Música no violão, com a voz limpa do Corey Taylor, a letra e o arranjo são lindos, e destaque absoluto aqui pro Chris Fehn, que faz o vocal de apoio ao fundo muito, muito bonito, tá? E aqui a gente já viu que a banda mudou bastante. Continua pesada, mas com refrãos que grudam na cabeça e é difícil esquecer. Faixas bem mais comerciais. Apesar do Corey ter dito que não gostou de algumas decisões de vocal que ele tomou, eu acho que foi bem acertado sim, tá? É um álbum que muitos odeiam porque mudou e muitos amam porque mudou. Mas creio que foi um passo bem importante para a banda se estabelecer ainda mais no cenário. Tanto que em 2004 se apresentaram no Rock in Rio Lisboa, uma boa apresentação, apesar do som das percussões estar alto pra caramba, e lançaram outro projeto ao vivo que chama 0.9 Live. E aqui tem uma versão de uma música desse álbum que chama The Nameless, que é muito legal, tá? E chegando em 2008, onde eles lançariam o quarto de estúdio. Opa! Ficou estranho, né? No quarto de estúdio. O álbum que se chama All Hope Is Gone, que eu acho um bom nome, um nome forte para álbum, mas o Sean Crahan detesta. Na verdade, quase nenhum membro da banda morre de amor por esse álbum, e ele não é o favorito de quase ninguém ali, tá? Apesar de ser gravado na terra natal deles, Iowa. Mas falando das músicas, muitas das mais famosas deles estão nesse álbum aqui, como o caso da Psychosocial, que é amada pelos fãs e até teve parceria com Justin Bieber. Talvez seja a mais famosa do álbum, né? Tem uma música que pode ser uma das melhores, que é Sulfur. Bem comercial, mas pesadíssima, tá? É uma pancada essa música. A própria música que dá nome ao álbum, All Hope Is Gone. E aqui tem uma que só na intro de bateria o Joe destrói, que chama Vendetta. Mas falando em música comercial, duas aqui em especiais, é para destacar. Primeira, Dead Memories, que tem clipe. Eles tocaram ao vivo algumas vezes na turnê desse álbum. Já é uma pegada ali mais light, essa pega muito pessoal. E Snuff, que eu não sei se eles chegaram a tocar ao vivo, juro, não lembro agora. Mas de novo, uma belíssima música, violão ali, o Corey com a voz limpa, muito bonita a voz dele. É um grande álbum, tá? Apesar de muito pessoal da banda não gostar. E nessa turnê aconteceu muita rata de coisa. O Sid, DJ, quebrou a perna na turnê, teve que se apresentar de cadeira de rodas. Eles têm um show muito bom no Download Festival em 2009. Esse é curtinho também, sendo cerca de 50 minutos. Você acha ele na íntegra também. Bom comparar com o de 2000, pra você ver a evolução da banda e como eles mudaram o estilo, a postura no palco, mudou bastante, tá? Não falando que ficou melhor ou pior, só diferente. Mas eis que em 2010 acontece uma tragédia pra banda. O querido Paul Gray, baixista, membro fundador, é encontrado morto num quarto de hotel. Causa da morte, overdose, e isso pegou a banda de um jeito pesadíssimo. Tanto que pouco depois eles anunciaram uma coletiva de imprensa pra dar as condolências, anunciar a morte do cara, falar umas palavras de afeto, e foi cogitado sim, seriamente, o fim da banda ali. Felizmente,
ou infelizmente para alguns, a banda se reergueu, bola pra frente e continuaram os trabalhos. E eis que chega 2011 e eles vêm para onde? Pro Brasil, onde se apresentariam nos maiores festivais da história, o nosso querido Rock in Rio. Essa foi a 4ª edição do evento, aconteceu no Parque Olímpico, e o Slipknot se apresentaria no dia 25 de setembro, na Noite Metal, no Palco Mundo. Foi no mesmo dia que tocou o Glória, uma das bandas que sofreu muito com vaia no Rock in Rio. Tinha o Motorhead e quem ia fechar a noite era o Metallica. E o Slipknot iria justamente abrir o show do Metallica. Aí já começou ali o burburinho e gente que não achava justo o Motorhead vir antes do Slipknot, porque o Motorhead é uma banda muito mais importante pra música. Aí eu até concordo, né? Mas negócios. E esse show do Rock in Rio foi para muitos o primeiro contato que tiveram com a banda. E até então foi algo surpreendente ver uma banda gigante que eu falo com, sei lá, 7 membros ali no palco, com aquele visual, todos vestidos de macacão, mascarados. Era algo que pegou muito aqui no Brasil na época. Então a banda se apresentou, foi cerca de 1h20 de show. Eles fizeram uma setlist ali que privilegiava todos os momentos da banda, que eu acho que foi algo muito bem acertado. Ao mesmo tempo que fazia show pra festival, com os maiores sucessos logo de cara, apresentava o trabalho da carreira inteira para uma nova geração, para novos possíveis fãs. E o show em si, como espetáculo, foi muito bom, ensaiadíssimo, o som tava bacana, pelo menos pela TV tava bacana, interação entre os membros e o público tava boa. O Sid Wilson, DJ, roubou a cena ali, fez mosh pit com a galera, correu o palco todo, deu um show. Teve o Joe com a bateria na vertical, e para muitas pessoas foi o primeiro contato vendo aquilo, deve ter sido algo espetacular para eles. A única coisa que ficou meio meh é que se repararam que não tinha baixista no palco, porque depois que o Paul morreu, a banda não pegou um substituto oficial. Muitos dizem por causa de contrato com gravadora, outros alegam outros motivos, mas para não ficar sem baixo, porque não daria certo, chamaram aquele antigo amigo deles das primeiras formações do Pale Ones, o Mr. Don Stiller. E o cara mandou bem ali no baixo, tá? E sobre essa apresentação, hoje em dia, bem menos. Mas na época era muito o ame ou odeie. Enquanto tinha galera que curtiu muito, falando que eram as novas caras, a banda queria puxar o rock, heavy metal, new metal, etc. Outros simplesmente odiaram tudo. Muitos dizendo que o motivo de usarem máscaras era para esconder a vergonha da música. E vocês repararam que eu não falei muito das máscaras nesse vídeo, sendo que seria o elemento principal da banda? É porque, sinceramente, eu acho a música mais importante do que o resto, mas visual é importantíssimo, seja pro bem e pro mal. Diferente do Ghost, eu não vi nem ouvi relatos do Slipknot ser vaiado, mas tem muita pessoa que deu muito hate na banda. Mas de novo, eu acho que esse show no Rock in Rio foi importantíssimo, apesar da banda já era bem conhecida aqui. Esse show deu um boom na popularidade dos caras, e ainda mais foi importante para renovar a fanbase. A banda estourou lá no finalzinho dos 90, era o pessoal do final dos 80, metade dos 90 que acompanhava a banda, e esse show fez a garotada de 12, 13 se interessar pela banda e correr atrás. E é o que eu digo, uma banda que converte o pessoal pro rock, pra música, nunca é ruim, porque pode estar convertendo um puta músico que vai ser fera pra caramba, cara. Então, nisso aí eu tiro o chapéu pro Slipknot, que foi uma banda muito influente, sim. E esse show deu tão certo que em 2013 eles voltariam novamente ao Brasil, em São Paulo, pro Monsters of Rock, onde ali você podia ver que a recepção já estava bem melhor, o público curtiu e aparentemente a popularidade da banda estava crescendo cada vez mais. Tudo ia bem até que em 2013 recebemos notícia que Joey Jordison havia deixado a banda. O porquê? Ele quis sair? Ele foi demitido? Isso gera confusão e teoria até os dias de hoje. O mais aceito, mais ou menos, é que ele foi demitido, mas é uma história que é bem mal contada, tá? Passando rapidamente pelo assunto, a banda desde sempre teve muita treta interna entre os membros. Há quem diga que foi treta com o Shawn, há quem diga que foi treta com o Corey, mas uma coisa que é bem triste que tá nesse bololô é que o Joe sofreu de uma doença horrível que chama mielite transversa aguda, que ferrou as pernas do cara. E pra baterista, principalmente baterista de heavy metal, rock, as pernas ali são indispensáveis. O cara conseguiu se reabilitar depois,
2010, mas foi um período punk na vida do cara. E dizem as más línguas que ele ficou gordão por causa dos remédios que ele tomava por causa disso. Mas seguindo com o Slipknot, precisava se erguer. Da perda de mais um membro importante, os caras foram lá então em 2014, se reinventaram e lançaram Five, The Great Chapter. Claro, aí uma homenagem ao Paul Gray. E aqui a banda já contava com novos membros, como no baixo com o senhor Alexandro Venturella, e para assumir as baquetas, óbvio, tinha que ser um cara top, porque o Joe era um nível altíssimo. E esse cara foi Jay Weinberg. E caso você tenha lembrado mais ou menos esse sobrenome, Weinberg, é porque o pai desse cara é o senhor Max Weinberg, que é batera da Street Band do chefe Bruce Springsteen. Max Weinberg, que manda bem na batera até hoje, mesmo já coroa. O cara é brabo. E nesse álbum parecia que os caras estavam com tesão de tocar, porque saiu um trabalho muito bom daqui. Aqui abre Sarcatrofle, acho que é assim que pronuncia. AOV, que eu acho que é uma das melhores. Kill Pop, que o Jay ali arregaça na batera no finalzinho. Custer, que também é uma porrada. E tem The Negative One, que dizem que é uma indiretinha pro Joey Jordison. Mas o grande sucesso desse álbum, com certeza, sem sombra de dúvidas, é The Devil and I. Música que fez sucesso avassalador, até furou a bolha, dizem alguns. O pessoal que não curte esse tipo de música curtiu Devil and I. E para provar que os caras ainda estavam em forma, estavam bem, lascaram outro projeto ao vivo, gravado, salvo engano, no México. E em 2015 voltariam no Brasil, voltariam mais uma vez pro Rock in Rio. Só que dessa vez eles seriam o headline, eles fechariam a noite. Em questão de público eu não tenho certeza se isso é verdade, mas eu sei que a galera que tava lá curtiu muito, aparentemente até mais que o show 2011. Pessoal, o público tava bem engajado nesse Rock in Rio aqui, onde claro foi a turnê do The Great Chapter e o pessoal que tava curtindo a formação lá deve ter adorado. E admitir que depois disso eu nunca mais acompanhei a banda. O meu interesse já era zero pela banda a essa altura do campeonato. Em 2019 lançaram um álbum que chama You Are Not You Kind, que eu particularmente nunca me interessei em ouvir. Apesar da crítica falar muito bem dele, eu nunca tive vontade de ouvir esse álbum. Tá brincando comigo, pegadinho. E nesse meio tempo a banda passaria por mais baixas. O percussionista, vocalista Chris Van deixaria a banda em tretas pesadíssimas que dizem envolver até justiça por causa de pagamento. Coisas que acontecem com bandas, né? Vocês sabem. E o trabalho mais recente deles é de 2022, que é um álbum de estúdio que chama The End So Far, que eu também não ouvi. Você é vergonha da profissão! Desculpem, eu sei, sou a vergonha do profissão. Mas dizem aí vocês que ouviram, vale a pena dar uma chance esses dois últimos álbuns? Pouco tempo depois, nessa brincadeira aí, a banda também perdeu o Craig Jones, que era o sample da banda. Mas a coisa pesada mesmo aconteceu em 2021, quando a gente ficou sabendo da morte do Joe Jordison. A causa da morte é bem obscura, até hoje tem o pessoal que teoriza qual foi a causa da morte, mas muito triste, deixou a gente muito cedo, um dos grandes bateras dos últimos tempos. Agora, depois de passar por tudo isso, tentando responder a pergunta no início do vídeo: por que Slipknot é amada ou por que eles são odiados? Resposta: odiados, creio eu, pelo visual, porque muita gente considera frescura isso de máscara de macacão, não gosta dessa abordagem mais de produto para a banda, que é algo mais tradicional mesmo, mais atitude. Músicas que, apesar de serem pesadas, têm um viés muito melódico, bem comercial. Muita gente detesta isso, dizem que só tá usando a imagem do metal para ser uma espécie de camuflagem para músicas. Alguns arriscam dizer pop, não sei se faz sentido, mas tá aí. E outros consideram coisa de adolescente. Coisa de adolescente que seria algo pseudo-brutal, pseudo-perigoso. Um visual que seria, teoricamente, trevoso, sabe? Mais ou menos isso. E outra coisa que influi muito nisso sobre ser de adolescente são as letras. Sobre as letras do Slipknot. Talvez você ache valor em algumas. Eu não é algo que me toca. Mas muita gente pode se identificar com as letras mais depressivas, algumas Left Behind
mesmo é um conto sobre uma parte punk da vida do Corey Taylor, revolta com a sociedade, isso tudo. É algo que muitos associam a coisa de adolescente. Eu, sinceramente, não acho que a banda fez isso pensando em jovens e adolescentes. Eles fizeram realmente pensando no que eles acreditavam, na verdade deles. Mas acabou acontecendo. E, como eu disse, problema nenhum com isso. Tanto que no primeiro álbum deles tem críticas ali muito pesadas. Sobre política, sobre jeito americano. Aquilo ali não é de adolescente não, cara. Aquilo ali é crítica foda mesmo. E por que seriam amados? Primeiro, o visual. Segundo, músicas comerciais. Tá bom, parei. Faz sentido sim, tá? O visual chama muita atenção. É um chamariz, você... Nossa, olha esses caras como estão vestidos. Olha que coisa interessante. E você acaba prestando atenção na música. Que é uma música bem acessível pra você começar a ouvir coisas pesadas, não? De novo, identificação com letra. Sobre revolta. Sobre isso tudo que as pessoas passam hoje. Como poder transformar a raiva que eles sentem naquela agressividade da música. E é uma música fácil de ser consumida, sabe? Então, provavelmente esses são os dois principais, não que não estão mais, mas os principais fatores da banda ser amada e odiada ao mesmo tempo. Hoje em dia eu acho que um pouco menos. Hoje em dia eu acho que eles são bem mais amados do que odiados. Mas em 2010, 2011 era diferente. Os músicos, muito bons, muito competentes, alguns extraordinários. O Corey Taylor é um grande vocalista. Ele ainda é um cara que entrega ao vivo. Inclusive a voz dele limpa é linda, tá? Ele tem uma versão cantando Wicked Game do Chris Isaac que é muito bonita. Strange what desire will make foolish people do. O Joey Jordison, um baterista fenomenal, influenciou uma galera muito boa, tipo Luana D'Ameto, que tocou Nervosa, hoje em dia tá na Cripta, na banda dela, o projeto dela com a Fernanda Lira, também ex-Nervosa. A menina toca pra caramba, teve influência do Joe Jordison. O Mike Thompson, muitas vezes passa despercebido, mas se você procurar alguns projetos dele, ele tocando sozinho, você vai ver que o cara não é brincadeira, é um grande guitarrista. Enfim, boa banda, ótimos instrumentistas, letras eu não gosto, mas há quem goste, e quem goste, problema nenhum. Tem álbuns pra quem curte a coisa mais pesada, tem álbuns pra quem curte a coisa mais melódica. A banda tá aí. Não deixa ninguém falar o que você tem que ouvir, você ouça o que você quiser, o que você sentir bem. E é isso, vai lá, toque guitarra, toque batera, ouça Slipknot. Se eles são 555, vocês são 666. Menos se sua tia religiosa estiver ouvindo. Aí vocês são The Jesus. É isso, um grande abraço a todos e fiquem bem.